Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa 11ª live de uma série de 20 e poucas lives que a gente vai fazer, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre medo e cócegas, tá? Então, é uma live muito bacana, é um tema muito importante sobre doma de cavalos, né? Então, essa, na verdade, são as duas situações em que eu falo muito dentro do redondel que a gente tem que mudar na cabeça do cavalo. Então, um cavalo naturalmente tem medo, naturalmente tem cócegas, e, na verdade, o que a gente normalmente chama de cócegas é um tato hipersensível. Um tato hipersensível nas zonas onde ele entende como vulneráveis, onde atacam os grandes caninos e os grandes felinos, os predadores em geral na natureza, né? Então, a gente tem falado aí ao longo dessa semana nas nossas lives, comentamos alguma coisa sobre medo e cócega, sobre tato hipersensível, mas é interessante a gente falar aqui hoje de novo, né? Então, retirar o medo, porque o cavalo naturalmente tem um medo do ser humano. Nós somos os únicos predadores bípedes de olhos frontais dos cavalos. Então, desde tempos remotos que comíamos cavalos, usamos cavalo como máquina de guerra, e hoje, em pleno século XXI, ainda tem gente aí judiando de cavalo, né? Então, os cavalos têm no seu código genético, entendem perfeitamente que eles precisam fugir do ser humano, precisam tomar cuidado com o ser humano não é confiável, né? Então, a gente precisa mudar isso na cabeça do cavalo, né? E aí, dependendo do grau de medo, né, do grau de contato que os cavalos têm com o ser humano, é o tanto que a gente tem que trabalhar em cima desse medo. Então, a gente tem falado bastante sobre essa situação de diferentes formas de você conduzir o início da doma. Isso está muito relacionado ao manejo que o seu cavalo teve, né? Então, a gente tem falado bastante assim na doma de lombo, né? Que é quando ele faz 2 anos, aí 2 anos e pouco, que a gente quer montá-lo, né? E muitas das vezes esse potro já foi domado lá atrás, já foi iniciado na retirada desse medo. Então, isso pode te facilitar na hora de montá-lo, mas também pode te atrapalhar se você tirou esse medo demais. Assim, você tem que tirar o medo, mas o cavalo, esse potro ainda tem que te respeitar de forma que ele te entenda como hierárquico, né? Então, cuidado, né? A gente falou bastante sobre isso, sobre esse excesso de manipulação, né? Que o cavalo para de te respeitar de forma que você às vezes o trata como um mascote. E da mesma forma, as cócegas, né? Quando você exagera nessa retirada de cócegas, isso pode te atrapalhar lá na frente. Então, é importante, no momento da doma de cima, que o cavalo tenha um pouco de medo, de respeito e de cócegas, para que a gente possa trabalhar essa situação, para que a gente possa ganhar a hierarquia no momento do redondel, né? Então, retirada de medo. Então, vamos imaginar que a gente tem um cavalo que nos chegou para domar e que tem pouco contato com o ser humano. A ideia vai ser sempre ele fugir. Então, qual é a primeira defesa de um cavalo? Fugir, né? Se ele tem medo e tem para onde fugir, a ideia dele é sempre correr de você, tá? E aí, por isso é interessante que a gente tenha o redondel, como a gente vem falando aqui, que é uma ferramenta importante para a gente domar, né? E que ele possa fugir, girando até que ele entenda que não tem como fugir, e aí o cavalo, por ser um indivíduo gregário, ele vai começar a rever os seus conceitos e falar: poxa, eu vou ficar correndo aqui até quando? Deixa eu tentar fazer um acordo com ele. E aí, quando ele começa a nos dar sinais de que ele nos aceita hierarquicamente e que quer realmente parar de correr, de gastar energia, e nesse momento é quando a gente começa a ter os primeiros contatos, né? A primeira aproximação e tudo mais.
Colocação do cabresto, né, no primeiro momento. Quando você já conseguiu colocar o cabresto, dependendo do grau de dominância, de medo desse cavalo, você vai utilizar o stick como extensão do seu braço, né? Então, seu braço vai ficar maior porque você está com o stick na mão, né? Esse stick ele pode estar com a bandeira, ele pode estar com uma sacolinha dessas de mercado e dessa forma você consegue tocar nesse seu cavalo, né? Diminuindo o risco, né? Porque normalmente nesse ponto a gente já está com o cabresto na mão, limitando a fuga, então, e tocando às vezes pontos vulneráveis. E aí são os momentos onde ele às vezes pode usar as suas outras formas de defesa, né? Então a primeira é correr, depois ele vai dar manotada, vai morder, vai dar coice, né? Então a gente utilizando o stick, a gente nos precaver de algum acidente, até que a gente possa mostrar para ele que ele não precisa ter medo, que ele pode confiar, e assim esse relacionamento vai caminhando de uma forma positiva, né? Há algum tempo atrás, antes de eu começar a dar curso online propriamente dito, eu usava pouco stick, né? Eu ia mais direto com a mão, tocando e tudo. Hoje eu tenho até tomado mais cuidado de usar stick para a gente filmar mais com stick. É uma forma mais segura de se trabalhar, né? E que você às vezes investe um pouco mais do seu tempo, mas você ganha em segurança, tá? Por que que eu tenho feito isso? Porque antigamente, antes dos cursos online, os meus cursos eram todos presenciais. E aí eu estava presente, eu estava conseguindo fazer a leitura do cavalo, e aí encorajava ou desencorajava o aluno a dar um passo à frente, né? A continuar. E aí eu tinha mais controle da situação. Hoje, o que acontece? Os meus alunos fazem o curso online, e muitos nem fazem, assistem alguns vídeos, o que também não é uma coisa legal, porque ele não tem é, todo o processo da doma, não tem o porquê e para quê, né? Que vocês aprendem quando fazem o curso inteiro, quando vocês têm assim o real conhecimento de psicologia, comportamento e natureza, né? Então, e hoje o que acontece? Esses alunos não têm a minha presença. Então, muitas das vezes eles me viam, às vezes indo direto, né? E tocando com a mão, tocando com o pé, e queriam fazer isso. E a gente tem relatos de alguns casos que não deram certo. Por que não deram certo? Porque esse aluno é menos experiente, ele não consegue fazer uma leitura, ele não tem um time que ainda está em dia, né? Então, eu tenho orientado a trabalhar nessa situação de retirada de medo e início de retirada de cócegas dessa forma. Mas aí você fala, não, mas eu já me sinto à vontade, já tenho alguma experiência, o seu curso me agregou no que eu já fazia, tudo bem, não tem problema, você pode fazer, né? E aí isso vai depender muito da leitura do, do seu cavalo, né? Do que você está mexendo ali na hora, né? Então, isso é importante a gente conseguir fazer essa leitura. E aí, a gente fala assim, nos erros que acontecem. Quais são os erros que acontecem? Normalmente, a gente ir com muita sede ao pote, que eu acabei de falar, né? Às vezes o cara não tem tanta experiência e já entra meio de supetão e o cavalo, às vezes, por susto, por ser dominante ou por ser muito cosquento, né? Ele acaba te dando um coice, te acertando e tudo mais. Então, esses são os erros principais de você não assim ir degrau por degrau. Tá? O outro erro comum é a segurada do cabresto, né? Então, quando a gente já está ali no processo de dessensibilização, então a gente já diminuiu um pouco o medo, de forma que
essa retirada de medo tem que ser a suficiente para eu conseguir encostar nele, né? Eu conseguir ficar naquela posição clássica de mão aqui no nó, né? E abraçado ou segurando na crina. E aí eu vou começar o processo de dessensibilização. O erro comum é, às vezes, a gente segurar muito, com cabo muito comprido, né? Então, quando a gente começa a tocar pontos vulneráveis, é claro que ele vai ser reativo, porque ele ainda não conhece da nossa real intenção, né? A ideia é o quê? A gente tocar pontos vulneráveis e ele fala, poxa, ele está tocando o meu ponto vulnerável, mas não me atacou. E por isso eu não preciso ter medo e posso confiar nele. Mas no primeiro momento ele não sabe disso, né? Então, quando você segura com um cabo muito comprido, você dá... São dois erros que acontecem. Um é ele ir para frente, você não conseguir trazer ele de volta, você não controlar o focinho, né? E o outro é ele te morder, ele virar para você morder. Por isso, normalmente, eu recomendo que você segure bem debaixo do nó ali, até que você consiga também fazer a leitura. Se ele é um cavalo que reage mordendo, né? Então, tem cavalos que reagem mordendo pra caramba, tem cavalos que não mordem nada, mas dão coice, tem cavalos que não mordem e não dão coice, eles empinam e dão uma notada. Então, isso é a reação de cada um. Isso você só vai saber disso na hora, a hora que você estiver ali trabalhando, né? Então, é importante que você vá aumentando a intensidade, o grau de dificuldade, assim, de forma que você vai colocando essa pressão para que você vai sentindo o seu cavalo, né? E aí, volto a falar, quando você não faz isso, você vai com muita sede ao pote, né? É onde a gente tem alguns sustos, né? Uma coisa interessante de, de a gente montar é uma sequência. Assim, às vezes eu falo que não tem receita de bolo nesse primeiro momento, né? De medo e cócegas. Então, assim, estique, sacolinha, bandeira, do lado esquerdo, ou você começa do lado direito, né? A ideia é que a gente faça todo o processo e que ele nos aceite e perca aquele medo inicial do toque e do barulho, né? Depois do stick, é interessante que a gente comece com a mão. E uma sequência interessante é começar de frente para trás, né? Então, ali, cabeça, pescoço, vai indo para trás, né? Chega na cernelha, costela, vai indo. E aí é interessante que aí a gente volta numa situação que a gente já comentou essa semana, que foi sobre os sentidos do cavalo, né? O cavalo tem o sentido do tato extremamente aflorado, né? Então, o que a gente chama de cócega é tato hipersensível. E aí a gente usa também o nosso tato, né? Então, imagina que você está ali com a mão no cabresto, começa a passar a mão no pescoço, que é normalmente uma região que ele aceita com mais facilidade, que é uma região que eles se acariciam, né, mordendo um ao outro, ali nessa região do pescoço. A ideia é fazer no sentido do pelo, movimentos circulares, né? Sempre chegar com as costas da mão e nunca com a frente, assim, como um agarro. E você ir para trás, vai sentindo. Chegou na cenelha, chegou na costela, você vai vendo que você vai indo para trás, você começa a sentir a tensão do cavalo, você começa a sentir que ele está tremendo debaixo de você, que ele está com medo, né? É uma bomba relógio prestes a explodir. Quer dizer, se eu cheguei ali e eu senti essa tensão, né? Eu volto e recomeço, recomeço, vou e vou ganhando terreno, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dessensibilizando. Estou dessensibilizando uma região que ele entende, como já falei aqui, como vulnerável, que ele não pode tocar, né? Que você não pode tocar. Então, quais são as regiões que a gente não deve nunca, assim, ir num primeiro momento?
Ah, não, já peguei ele, já vou direto com a mão na virilha, tá? Claro que não é 100% das vezes, mas na maioria das vezes você vai ter um pouco de dificuldade. Então, eu preciso ganhar terreno até chegar lá, né? A parte de virilha, a parte de membros, né? Posteriores e anteriores, tanto que, na verdade, antes de eu ir para trás, eu ganho um pouco à frente ali, né? Com a mão, eu vou baixando a minha mão e depois eu começo a esfregar o meu joelho e o meu pé ali naquela região da frente ali, de onde vai a barrigueira da frente, né? Por trás das mãos dele, vou esfregando, esfregando, esfregando. Então, claro que na maioria das vezes ele não vai ficar parado, e aí é interessante que você esteja com um cabresto de doma, né, na altura do focinho, para que você consiga controlar esse focinho, trazer o focinho para você e fazer ele girar à sua volta, desengajando posteriores. E aí você vai ganhando terreno, né? Dali você vai com a mão indo para trás, tocando virilha, tocando ali na parte de anca, garupa e tal. E, por último, com o pé, né? Primeiro, importante esse pé sempre alto. Você coloca o pé por fora da coxa dele e vai esfregando, esfregando, até você conseguir botar o pé dentro da virilha, né? E aí é o ponto máximo, assim, de área que se sente inicialmente desconfortável. Eu estou tocando uma região que ele entende como muito perigosa, que é a região onde os grandes caninos atacam na natureza. Tá? E aí, dessa forma, a gente começa a também, aos poucos, ir esfregando e tirando essa cócega, né? Dessensibilizando esse tato, e aí o cavalo começa. Então, nesse momento, o que que o cavalo, qual que é o mínimo que o cavalo sabe? Né? Ele sabe que o mínimo que eu não sou um predador, porque se eu fosse eu já teria atacado. Né? E aí é importante dizer o seguinte: todo esse processo que eu estou contando aqui vai ter momentos que, se você acha que você avançou bem, né, ganhou terreno, que você teve uma situação positiva, é importante ter momentos que você alivia a pressão, às vezes sai caminhando, vira de costas e vai reforçando a ideia de que você não é um predador, né? Que você não tem a intenção de atacar, mas tem a intenção de falar para ele que você é capaz de tocar em zonas vulneráveis, né? Mas que você não existe dor na relação, mas você é capaz. Isso faz com que ele entenda que, hierarquicamente, você é superior a ele. E aí, a partir desse momento, por ser um indivíduo gregário, né, ele gosta de viver em grupo, ele vai entender, se você não é um predador, o que você é, então. E aí é o momento que vocês começam a se relacionar melhor em todo esse processo de colocar pressão, aliviar pressão, né? E aí você vai começando a ganhar a confiança do cavalo, que é o primeiro quesito daquele tripé do Código de Ética dos Cavalos, né? Confiança, lealdade e trabalho em grupo. Então, pessoal, só que muitas das vezes você não consegue fazer isso num primeiro dia, né? Então, assim, nos cursos presenciais, normalmente, então, entenda bem, normalmente, não obrigatoriamente. Normalmente, no primeiro dia, a gente monta apelo, tá? Que é o nosso objetivo do primeiro dia. Mas, se não conseguir, tudo bem. Mas volto a falar, nos meus cursos presenciais, eu estou presente, né? Então, fica muito mais fácil da gente ir conduzindo a norma. Então, às vezes você em casa, é interessante que você possa investir mais tempo e investir mais sessões até que você esteja certo de que você pode avançar e montar apelo. Tá? Uma coisa interessante que a gente às vezes vê em alguns cavalos é a cócega na parte de lombo, ali na parte de cima de garupa. Então, com a mão, você vai
primeiro esfregando, né? Como eu falei, movimentos circulares, no sentido do pelo. Aí ele te aceitou, você vai fazendo barulho, vai batendo, depois você leva a mão lá na garupa. Então, tenta ganhar intimidade com o seu cavalo. Tenta ir tocando o seu cavalo por inteiro, de forma que ele seja dessensibilizado por inteiro. Né? Outra região, que eu ia falando ainda agora, e deu uma atropelada, é importante voltar. Outra região que normalmente não é interessante você ir num primeiro momento é a região de garganta e nuca. Né? Então, é uma região que você deve evitar num primeiro momento. Tá? Então, isso é uma coisa que você conquista depois aos poucos. Tá? Então, eu me lembro que, acho que não sei se foi no último ou penúltimo curso aqui de doma presencial aqui em casa, um dos alunos que já tinha um pouco mais de experiência pegou a manta, né? A gente já estava no segundo dia, passando a manta ali, né? Tirando o medo da manta, e aí ele foi, e a manta, ele já tinha colocado a manta ali no dorso, no lombo, garupa, voltou, levou até o pescoço, e aí de repente ele foi lá e levou até a orelha do cavalo, né? E aí o cavalo reagiu, né? E, lógico, é natural que ele reaja, né? Isso é uma região sensível, tá? Então, no primeiro momento, não é interessante. E a pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: bem, quando na sua vida, depois que seu cavalo for domado, você vai colocar a manta em cima da cabeça dele entre as orelhas? Nunca, né? Então, poxa, aí você quer fazer isso no primeiro dia de cela, o segundo dia, né, de trabalho, no caso aqui foi assim, né, mas isso pode ser mais dias. Mas essa confiança é uma coisa que leva tempo, né? E principalmente essas regiões onde a gente entende que o cavalo falando, pô, aqui eu não quero ainda que toque, né? Eu ainda não permito, eu ainda não confio tanto. Essa confiança é uma coisa que vai vir com o tempo, né? E aí, no dia a dia, você vai ganhando. Outra coisa também que eu normalmente não faço no primeiro dia é começar a querer pegar em mão e pé de cavalo. Então, vamos lá. Eu não gosto de pegar em mão e pé de cavalo aquele que é muito chucro e é muito reativo e tem muito medo e tem muita coça. Então, o que vocês já me ouviram falar muito? Olha, para uma sessão positiva. O que é parar positivo? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo. Você entrou com um cavalo no redondel, ele tinha muito medo, só fugia de você, e você ficou ali 40 minutos tocando, fazendo aproximação, colocando pressão, aliviando pressão, e no fim de 40 minutos, você conseguiu tocar no seu cavalo e saiu caminhando, e o seu cavalo ficou, no mínimo, olhando para você, sem fugir. E você, ou caminhou atrás de você. E aí, no momento que você foi fazer o segundo toque no seu cavalo, ele não fugiu mais. Ele ficou um pouco parado, meio desconfiado, mas não fugiu. Você conseguiu tocar nele. Isso seria uma situação positiva? Sim, muito positivo. Então, se você quiser, por exemplo, parar hoje e recomeçar amanhã, tá ótimo. Tá? Você ganhou. Tá? Você trabalhou 40 minutos e ganhou. É isso que eu quero dizer. Então, não, eu quero ir adiante. Beleza? Vamos ir adiante. Trabalhar um pouco mais dessa situação de medo, de dessensibilização. Ok. O que acontece é que, às vezes, um cavalo é muito reativo e você conseguiu ter sucesso na sua sessão até ali, então, assim, de tocar nele por inteiro, de conseguir essa aproximação, de fazer com que ele te dê aqueles sinais de lamber e mastigar, você sentir que ele já está com o olhinho mais morteiro, já relaxou perto de você, e aí você quer ir lá e pegar no pé dele. E aí você, às vezes, está comprando uma briga que você não pode ganhar naquele momento, né? E aí você não consegue fazer dessa dessensibilização e, pô, você até ali estava muito bem, dali para frente azedou. E aí, quer dizer,
Se você começou, então você vai ter que terminar. Não é assim, ah, não, tentei pegar, não deu certo, ah, deixa para amanhã. Quer dizer, a partir daí, você já deixou de ganhar, já começou a perder. Então, é esse bom senso, né? É essa leitura que eu acho interessante de eu comentar aqui com vocês, né? Que vocês consigam pensar dessa forma, né? Então, assim, eu tenho batido muito em cima dessa tecla porque eu tenho tido relatos de alunos que estão indo muito afoitos. E aí, uma confiança que você gerou inicialmente acaba se perdendo do meio para o fim da sessão, tá? E aí, não se preocupe com o tempo, né? Investe tempo no seu cavalo. Se você tem, se seu cavalo vai ficar aí, então vamos lá. Se é o cara que tem o cavalo dele e está domando, ele tem todo o tempo do mundo. Se é o cara que recebeu um cavalo para treinamento de alguém, ele também tem tempo para isso, né? Às vezes, então, assim, é importante a gente diferenciar do que às vezes é um curso presencial, que a gente, normalmente, os cursos aqui em casa são 3 dias. Então, eu quero mostrar que é possível, e volto a falar, e eu estou ali olhando, tá? Mas já teve situações de eu falar, olha, deixa para amanhã, porque não vai dar certo, né? A não ser que eu interfira, ajude, que normalmente acaba acontecendo e, e é interessante, porque ajuda nunca é demais, né? Então, a ideia é que a gente possa ajudar principalmente ao cavalo de passar por aquela sessão e não ter nenhum trauma naquela primeira, segunda, terceira sessão. E que ele possa voltar no dia seguinte relaxado, tranquilo, sabendo que ele não precisa ter medo de você, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, já diminuiu bastante essa situação que eu vou falar para vocês, que é do cara que às vezes era o peão, o cowboy valente e tal, isso aí ficou pro passado, né? Então, se for necessário ajuda, peça ajuda. Se você está vendo que não vai dar certo, não insista. Volte amanhã ou chame alguém para ajudar, tá? Então, foram inúmeras vezes que eu pedi ajuda, foram inúmeras vezes que eu deixei para o dia seguinte. Mas o importante é que você tenha esse discernimento de saber o tempo de você parar, o momento de você parar. Bem, ganhei até aqui, eu posso parar, porque eu estou positivo, né? Aí eu tentei um pouco mais e não deu certo. Se eu parar, agora não está positivo mais. Então, eu tenho que dar sequência. Então, eu sempre falo essa frase, né? Entre numa briga que você possa ganhar, né? Então, assim, é claro que a gente não está entrando numa briga, né? É só um dito popular, mas entre numa situação que você possa ter certeza, bem, a gente também não consegue ter certeza absoluta, mas que você tenha, assim, bastante chance de se dar bem, de fazer com que você tenha sucesso. Tá? Então, isso é o que eu tinha para falar hoje de dessensibilização, de medo, e muitas das vezes, então, assim, eu estava finalizando, mas vamos voltar aqui. Às vezes você tem cavalos que levam dias para dessensibilizar. Tá? Então, eu já peguei os cavalos assim que mais demoraram para você retirar medo e cócegas, são os cavalos árabes. Tá? E normalmente é um cavalo que tem um fôlego incrível, né? O cavalo tem mais fôlego aí no mundo, os cavalos mais preparados para enduros, né? Cavalos que a raça árabe faz enduros que completam, por exemplo, 160 quilômetros num dia. Eles têm uma resistência incrível. E vai você querer disputar resistência física com ele? Não adianta, né? Então, deixa um pouquinho para o dia seguinte, às vezes 3, às vezes uma semana, tá? E aí você vai ganhando isso aí no dia a dia. Tá? Então, vai depender muito do manejo que o seu cavalo teve, da raça do seu cavalo, da índole do seu cavalo,
da atitude do seu cavalo, da dominância do seu cavalo, né? Outra coisa que eu comentei a semana na live, às vezes você pega uma potra que está no cio e ela vai ser muito mais chata. Então, se ela está no cio, quando você toca esses pontos vulneráveis, ela vai ser muito mais reativa do que numa situação que ela estivesse normal, né? Até, a gente até brinca, tá com TPM, né? Então, espera, se você tem tempo, espera passar o cio, volta semana que vem e, e faz a doma depois disso, tá? Isso vai te facilitar. Tá bom, pessoal? Então, essa era a ideia da nossa conversa de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido, porque a gente tem muitas perguntas nesse sentido, tá bom? Valeu, muito obrigado. Te vejo na próxima live. Você que não assistiu às anteriores, é interessante que você assista, então busca lá na internet, tá? Porque é uma sequência que ela vem se completando, como se fosse uma engrenagem. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, até a próxima. Tamo junto. Valeu. Um abraço.